Olá, meu nome é Adriana Floride e hoje na nossa primeira aula eu vou contar um resumão para vocês do Antigo Testamento. Vai ser um resumão porque, olha isso, tudo isso daqui é o Antigo Testamento. Aqui começa o Novo e tudo isso é do Antigo. Então vai ser um baita resumo, né? E vamos começar. No início de tudo, Deus criou o planeta Terra. Olha, eu estou didática. Deus criou o planeta Terra e tudo que existe no planeta, ele criou em 6 dias. Inclusive, ele criou o homem e a mulher. Então, aqui. E no sétimo dia o Senhor descansou. Descansar, gente, significa que ele parou de produzir e começou a contemplar. Ele passou um tempo admirando a criação. Mas aqui estamos nós, eu e você, que viemos de Adão e Eva, eles no paraíso, bonitinho. Eles tinham contato com Deus, gente, todos os dias. Eu fico imaginando, deve ser a coisa mais gostosa do mundo. Todos os dias você tem um encontro direto com Deus. Ficar conversando com Deus. Deus ir lá, e aí, Adão, como é que você tá? E aí, Eva, o que vocês fizeram hoje? Olha que legal. Bater um papo. A maior intimidade deve ser a coisa mais gostosa que tem. E a única coisa que eles não podiam fazer era comer do fruto proibido. Claro, eles comeram, né? Como todos já sabem a história, e aí eles foram expulsos do paraíso. Eles não puderam mais retornar e começaram a humanidade, né? Começaram a ter filhos e filhas e longas histórias, até que um dia estavam lá os anjinhos no céu, olhando para as mulheres na terra, e eles, eu acho que eu quero possuir essas mulheres para mim. E eles decidiram vir até a terra, abandonar toda a formosura que eles tinham no céu, sabendo que era um caminho sem volta, e eles decidiram vir à terra e ter relação com as mulheres. Dessa relação nasceram gigantes, gigantes da antiguidade, que por coincidência são extremamente parecidos com aqueles gigantes da mitologia grega. Mas, fecha parênteses, esses gigantes ajudaram a piorar a situação na Terra e corromper os homens. Os homens começaram a pecar, 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 um pecado atrás do outro, um pecado pior que o outro. E aí Deus olha para tudo aquilo e fala assim: não, gente, não vai dar para continuar. Eu vou ter que dar uma parada em tudo isso, vou matar geral e vou salvar apenas aqueles que decidirem continuar nos meus caminhos, né? Aqueles que resolverem seguir quem? Noé. Lembra, Noé, a arca de Noé. Então, Deus, para acabar com aquela pachoncheira, mandou o dilúvio para matar todo mundo e salvar apenas Noé e a família de Noé, os seus filhos, as suas noras e os animais. Então, Deus enviou os animais, fechou a porta da arca, trouxe o dilúvio, matou todo mundo. E aí, Noé e os filhos dele refizeram, né, a população da terra. E passaram gerações e gerações, e aí chegamos em Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai das nações, né? Os judeus, eles falam muito pai Abraão, porque ele recebeu a promessa que ele teria tantos filhos, que a sua geração seria como as estrelas do céu. Então, uma linhagem geracional gigantíssima. E não sei se vocês lembram, Sara nem podia ter filhos, Deus fez um milagre maravilhoso. E aí, Abraão teve Isaac, nasceu Isaac de Abraão, figura super famosa, e Isaac teve Jacó. Jacó, que é neto de Abraão,
ele teve 12 filhos. Desses 12 filhos, ele tinha um preferido, que se chamava José. José era detestado pelos irmãos, né? Os irmãos morriam de inveja dele porque ele era o filho preferido do pai e da mãe também. E aí, um dia, eles decidiram fazer uma coisa muito feia, acabar com a vida de José. Mas ficaram com medo de matar o irmão, e aí acharam que ia ser menos pior vender ele como escravo. E José foi parar como escravo dos egípcios. Lá no Egito, José, ele tinha um dom de Deus, que era o dom de interpretar os sonhos. E um dia, o faraó teve um sonho que era muito esquisito. Ele sonhou que tinha 7 vacas gordas e depois chegavam 7 vacas magras e comiam essas vacas gordas. E ninguém conseguia decifrar esse sonho e o faraó estava ficando enlouquecido com isso, até que falaram para ele que José interpretava sonho. Ele falou: vem cá então, chama lá José. E aí José foi muito usado por Deus para falar do sonho do faraó, interpretar o sonho. Qual que era a interpretação? Viriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. Então, eles tinham que fazer uma programação para que, nesses anos de fartura, eles conseguissem acumular comida o suficiente para os 7 anos de fome. E aí, Faraó viu muita graça em José e pediu para José ajudar nisso daí, já que ele viu que a mão de Deus estava a favor de José. Ele falou: nossa, esse aí é um homem que Deus ama muito, e ele deve ser um homem muito abençoado, vai ficar aqui do meu lado, vai me ajudar. E nisso José se tornou o braço direito de Faraó e foi cuidando de tudo de uma forma maravilhosa. Só que aí chegou o dia em que os 7 anos de fome chegaram. Eles tinham acumulado comida para muito mais, super celeiros cheios de grãos para que o povo não passasse fome. Só que isso era no Egito. Ao redor do Egito também estava tendo esse período de fome. E quem estava fora do Egito? Toda a família de José. E aí a família de José, os 11 irmãos dele, os pais dele, começaram a passar fome. E aí eles foram até o Egito, como todo mundo ao redor estava fazendo, para pedir comida, para comprar comida do faraó. E aí, quando eles chegaram lá, aconteceu um monte de coisa e, por fim, eles acabaram sendo agraciados por José e morando lá no Egito. Eles foram morar lá no Egito com José e se alimentaram e viveram, e anos e anos e anos se passaram, e a família foi crescendo, e os filhos foram nascendo, os netos foram nascendo, e aí o faraó morreu. O faraó morreu e entrou outro faraó no lugar. Esse faraó que entrou no lugar não tinha a mesma visão que o outro. E aí o que aconteceu? Ele viu o povo judeu, o povo israelita, né? Que, eu não contei que foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele mudou de nome para Israel. Então, Jacó e Israel são a mesma pessoa. E aí toda a sua descendência começou a ser chamada de israelitas por conta do nome de Jacó, que se tornou Israel. Então, todo o povo israelita que estava preso não, que estava morando no Egito, esse faraó fez deles escravos, porque ele não tinha o mesmo pensamento do faraó anterior. Então, ele fez esse povo de escravo, estava preso lá dentro do Egito, né? E aí fez eles de escravo. E o povo sofreu bastante com isso. Até que um dia os israelitas, eles estavam crescendo muito, nascia. Aí o faraó falou, daqui a pouco eles vão se revoltar contra mim e vão dar uma de exército, né?
e para querer fugir daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou matar todos os meninos que nascerem agora, para não ter perigo deles crescerem e virarem um grande exército contra mim. E aí ele fez a matança geral de todos os meninos que nasceram. Só que teve um menino que foi poupado pela mãe, a mãe escondeu esse menino. Escondeu, e aí ele começou a crescer até que chegou num ponto que não tinha mais como esconder, né? Já estava grandinho, chorava dentro do armário, né? Quando o soldado passava, não tinha mais como esconder o bebê. Então, ela teve a orientação divina de colocar ele num cestinho, colocar ele no rio, na hora que a filha do faraó estivesse tomando banho no rio. Por quê? Aqui ela não está tomando banho, né? Mas ela estava. A filha do faraó estava tomando banho no rio. O rio era considerado um deus para os egípcios. E quando ela estava tomando banho, ela ficava pedindo para o rio Nilo um filho, porque ela acreditava que era um deus e que podia dar um filho para ela, porque ela não conseguia ter filhos. E o faraó precisava de um herdeiro para se tornar faraó. Então, quando a mãe de Moisés botou ele no cestinho, ali perto da filha do faraó, e ela viu, ela achou que aquilo era, na verdade, um presente do rio Nilo, que estava dando um filho para ela. Pegou aquele bebê e começou a criar, como se fosse filho dela. Então, Moisés, que era quem estava nesse cestinho, foi criado pela filha do faraó como filho dela. Ele ia se tornar, possivelmente, o próximo faraó. Mas daí aconteceram algumas coisas e Moisés acabou fugindo dali e viveu 40 anos fora do Egito. Só que ele aprendeu tudo, a educação de um faraó ele recebeu. Ele era um homem extremamente culto e tudo mais, tinha contato com todo mundo, conhecia todo mundo ali dentro. Um dia Deus falou para ele assim: você vai voltar para o Egito e libertar o meu povo, porque já deu o tempo deles de ficarem presos e agora eles precisam de uma libertação. Foi lá, Moisés papiou com o faraó, não queria soltar, solta, não solta, solta, não solta. 10 pragas no Egito, na 10ª praga. O faraó resolveu soltar o povo e Moisés liderou, aqui ó, ele já está com bem mais de 40 anos, tá vendo? Moisés liderou o povo para fora do Egito, abriu o Mar Vermelho, o povo passou e não sei o quê, todas aquelas coisas que, se vocês não souberem em alguma aula, eu vou contar. E aí, ele libertou o povo e Deus falou para ele: agora vocês vão me adorar. Já livres, né? Celebrar a Páscoa. A Páscoa, gente, começou aqui, ó. A saída do povo do Egito, ela foi a primeira Páscoa. A Páscoa significa passagem. Então, quando o povo sai do Egito para a libertação, essa passagem da escravidão para a liberdade é a Páscoa. Primeira vez que a Páscoa foi celebrada. E aí, quando saíram e estavam caminhando para a terra prometida, que Deus falou: eu vou dar uma terra prometida para vocês. No meio do caminho, Deus falou assim: para um pouco, sobe a montanha, Moisés, porque eu quero ter um tete a tete com você. E aí ele subiu a montanha, ficou lá dias e dias conversando com Deus. E o que Deus fez lá no alto da montanha com Moisés? Ele escreveu em 2 pedras os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Quando ele entregou os 10 mandamentos para Moisés, ele também pediu para Moisés construir um local aonde Deus apareceria periodicamente para Moisés e conversaria com ele, passaria orientações. E aí ele pediu para Moisés construir o tabernáculo. Olha só o tabernáculo. Deus deu todas as características de como devia ser feita a construção desse tabernáculo. O tamanho, aqui, essa parte que chama átrio, depois o tamanho do material que era feito,
os detalhes, altura, comprimento, largura, os objetos. Aí tem aqui, e aqui dentro tem, deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, olha, é essa partezinha aqui, é essa parte aqui. Então, aqui fora é o átrio. O átrio é onde todas as pessoas podiam entrar, todos que queriam fazer os sacrifícios, as ofertas, receber o perdão de Deus e tal. Todo mundo poderia entrar aqui no átrio. Aí tinha a primeira portinha e entrava no primeiro ambiente, que é chamado lugar santo. Aqui, gente, somente o sacerdote pode entrar. O povo não pode entrar aqui. Aí o sacerdote entrava aqui. E depois tinha outra portinha aqui, portinhas de tecido, né, que chamavam de véu, um tecido forte, feito de linho, bem mais grosso que o nosso brinde hoje, para vocês terem ideia. Mas era chamado de véu. Quando a gente fala véu hoje, parece um negócio fininho, transparente, né? Não. Era uma cortinona mesmo, bem pesada. E daqui para cá entrava no lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, também chamado. Aqui dentro, somente o sumo sacerdote podia entrar. No caso, só Moisés. Nessa época, só Moisés podia entrar. Se outra pessoa entrasse, gente, morria, de verdade. Aqui dentro estava a Arca da Aliança. Então, tem os objetos, né? A Arca da Aliança, aqui tinha a mesa, aonde ia colocar os pães, e também como é que chama? Candelabro, né? Candelabro. Candelabro que tinha lá, onde colocava as velinhas em cima, ou as lamparinas em cima. E aqui fora tinha outros objetos. Então, esse aqui era o tabernáculo que Deus pediu para Moisés construir, para que uma vez por ano Moisés podia entrar nesse lugar. Sem ser uma vez por ano, outros momentos poderia vir até aqui e aqui, mas neste local, uma vez por ano, Deus aparecia aqui, tinha a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Quem não sabe, a Arca da Aliança é tipo um baú, né? Em cima dele, em cima da tampa, dois querubins com as asas cobrindo todinha a tampa e um espaço no meio entre as. Imagina um querubim olhando para o outro, difícil imaginar, a gente nem sabe como é um querubim, né? A Bíblia dá uma descrição, mas deixa para outro dia. Um querubim olhando para o outro, de frente para o outro, olhando para a arca, com as asas abertas, cobrindo a tampa da arca e um espaço ali entre eles. Nesse espaço entre eles, Deus iria se manifestar. Porque se Deus se manifestasse diretamente, Moisés não ia resistir, não ia aguentar nem sobreviver, né, coitado? Então Deus se manifestava ali entre as asas dos querubins, e aí ele falava e dava as orientações do jeito que ele fez lá no alto do monte para Moisés. Agora, uma vez por ano, ele iria se manifestar nesse local e dar as orientações e perdoar o pecado de todo o povo aqui nesse local. Então, eles fizeram isso. Ai, deixa eu contar um detalhe para vocês. Quando a gente vai construir um local, imagina que você está falando lá para o seu arquiteto, né? Ah, eu quero uma casa de tantos metros, de a sala assim, assado, a cozinha, não sei o quê. E aí, depois que a casa está construída, você vai colocar os móveis, procurar móveis que se encaixam ali dentro, que ficam perfeitos naquele ambiente, né? Agora, quando você vai construir uma coisa diferente, tipo um museu ou um banco que tem um cofre, né? Então, como que é o projeto? Primeiro, o arquiteto vai perguntar que tamanho de cofre você quer e como que tem que ser a segurança dele. E depois se constrói todo o ambiente ao redor, não é? A mesma coisa quando um museu vai ser construído, ele pensa o quê?
Eu preciso de um ambiente para as obras que são mais importantes, mais caras, mais valiosas, com toda a segurança, e depois, tá. O templo, o tabernáculo, ele foi construído da mesma forma. A primeira coisa que Deus falou, detalhou como ele queria que fosse construída, foi justamente a Arca da Aliança, que fica aqui dentro. Então Deus falou: eu quero uma arca assim, 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 assado, e ao redor dela será assim. Daí o lugar santíssimo será construído assim. Depois ele detalhou como seria a mesa, como seria o candelabro, e aí depois esse ambiente. Aí depois ele veio falando dos objetos que ficam aqui fora e o tamanho disso daqui. Por quê? Porque o ponto principal é a Arca da Aliança, onde Deus se manifestaria. Então, Deus é um Deus cheio de detalhes, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? E aí, Moisés construiu esse templo, o templo durou muitos e muitos anos. Aí, depois chegou Davi, que queria construir um templo de pedra. Ele falou: meu palácio é feito de pedra, tão majestoso, com tantas coisas. Meu Deus vive, entre aspas, num tabernáculo feito de tecido. E aí ele teve um tete-a-tete lá com Deus, para que ele tivesse a permissão para construir um templo de pedra. E aí veio Salomão, que realmente construiu e ficou famoso, né? O Templo de Salomão. E aí passaram-se anos e anos, e passaram-se gerações e gerações, e aí nós chegamos à figura de Jesus. E sim, eu peguei o Jesus do The Chosen, porque eu acho maravilhoso esse seriado. Assistam quem não assiste. E aí chegou Jesus. Então, passamos rapidamente por todo o Antigo Testamento até Jesus. E, queridos, Jesus, ele era Deus. Sim, ele era Deus. E sim, ele era homem também. E ele estava como Deus no início da criação. Quando Deus criou o mundo, ele começou, se você pega o início da Bíblia, lá em Gênesis, o que está escrito lá? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, estava no momento da criação o Espírito Santo, porque diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E depois ele fala: façamos o homem à nossa imagem. E quem é a imagem do façamos? É de Deus e de Jesus. Nós somos feitos à imagem dele. Mas a Bíblia não fala? Fala sim. Lá em João, quando você começa o primeiro capítulo, o primeiro versículo de João, no Novo Testamento, ele fala que Jesus estava no início da criação, e sem a presença de Jesus, nada do que foi feito seria feito. Jesus estava presente desde o início, passou por toda essa história do Antigo Testamento, em todos os detalhes que eu não contei para você. Jesus estava presente. E Jesus, quando ele fala quem ele é, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Quando Adão e Eva, eles pecaram e eles saíram do paraíso, eles perderam aquele contato, aquela conversa que eles tinham com Deus todos os dias, porque Deus não habita no meio do pecado. Então Deus, ele continuou presente, sim, ele continuou acompanhando, sim. Deus sempre cuidou de todas as gerações e todas as pessoas, mas esse contato que Deus chegava e batia um papo com eles, já não tinha mais, porque Deus não habita no meio do pecado. Então, por isso que Deus pediu para Moisés
para Moisés construir o tabernáculo, para ele poder continuar conversando com as pessoas e passando as orientações, o que Deus queria falar com o povo. Ele continuou falando através do lugar santíssimo, uma vez por ano agora. As pessoas já não tinham mais o contato, mas Deus enviou Jesus, o seu filho, para que ele sofresse por nós um sacrifício. Aqui eram feitos sacrifícios de animais, para que um sangue puro, um sangue que não tivesse pecado, aí pegava um animal inocente, puro, santo, para que o sangue dele pagasse os pecados do povo. E Deus um dia falou: chega desses sacrifícios, eu vou fazer um sacrifício que vale por todos. E ele mandou Jesus. Jesus nasceu nessa terra, puro, santo, sem pecado, para morrer pelos nossos pecados, para ser um sacrifício aonde todos aqueles que olharem para esse sacrifício e entenderem e reconhecerem e acreditarem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós e que ressuscitou por nós, então essas pessoas seriam religadas a Deus e não precisariam mais de fazer sacrifícios, elas poderiam, todas as pessoas que creem e que confessam com a boca: eu creio que Jesus veio, morreu como sacrifício pelos meus pecados, e que, como sendo não só homem, mas sendo Deus, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então, agora, nós podemos, através da ressurreição de Cristo, termos um acesso direto a Deus. No momento em que Jesus estava morrendo na cruz, aconteceu uma coisa que eu tinha a foto aqui, não estou achando. Achei. No momento em que Jesus ele estava morrendo na cruz, ele estava lá em cima. Sabe o que aconteceu? O véu rasgou de cima a baixo. Lembra aquele véu que eu falei para vocês, que era um véu grosso, mas tão grosso, mais grosso que o nosso brim? Então, esse véu dessa porta, ele se rasgou de cima a baixo, de maneira milagrosa, enquanto Jesus ele estava na cruz, porque agora nós temos livre acesso a Deus. Não precisa mais passar por fazer sacrifícios e só o sumo sacerdote entrar aqui. Agora todos conseguem enxergar diretamente aonde Deus está, a sua manifestação, e conversar com Ele. Para ir um pouquinho mais além, e para encerrar a nossa aula de hoje, Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar a Deus se não for através de mim. Vocês sabem como é que chama essa porta de entrada aqui do tabernáculo? Essa porta se chama caminho. Adivinha como é que chamam as outras? Essa porta aqui chama verdade. E essa porta chama vida. Sim, porque era comum os israelitas darem nomes para as portas. Isso é real. Essa porta aqui se chamava caminho, verdade e vida. Então imagina Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim.
Agora não precisamos mais passar por tudo isso, não precisamos mais de sacrifícios e rituais. Basta nós crermos que Cristo é o Filho de Deus. Basta nós confessarmos com a nossa boca, eu creio, eu creio, eu creio, crer no coração, e então você passa a ter um acesso direto com Deus. Isso não é maravilhoso, gente? E por hoje é só. Nós passamos pelo Antigo Testamento até chegar a Jesus, e na próxima aula eu quero contar para vocês detalhadamente pontos importantes e surpreendentes sobre a vida de Jesus, e eu garanto para você que pelo menos uma coisa que eu vou contar, você não imaginava que tinha existido. Talvez tirar alguma dúvida, talvez tirar alguma curiosidade e, quem sabe, levar você a se apaixonar por Jesus como eu sou. Então, até a próxima aula.